Os carboidratos que estão à nossa mesa, eu convidei uma nutricionista para nos explicar direitinho sobre os carboidratos, para que a gente não tenha medo deles e saiba utilizar da melhor forma. Tá comigo a Larissa Limírio, que é nutricionista. Querida, muito obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite, foi um prazer. Quando a gente fala de carboidrato, né, logo a gente pensa no pão, no macarrão, na batata. Qual que é a função deles no nosso organismo? Eles têm uma função extremamente importante. Tanto quando a gente vai fazer uma prescrição dietética, a gente tem que consumir entre 45% a 65% dos carboidratos da dieta. É muita coisa. É muita coisa. Eles geram muita energia para o nosso corpo. Então, quando a gente restringe, a gente está deixando de dar energia para o nosso corpo sobreviver. Para as atividades de vida diária, por exemplo. É, porque para trabalhar, para levar a menina na escola, para fazer atividade física, a gente precisa do carboidrato, né? Sim, precisa. E aí, para a gente conhecer bem esse carboidrato, porque nós temos muitos tipos, não é, Larissa? Sim. Quais são os tipos que a gente tem? A gente tem os carboidratos complexos e os carboidratos simples. Tá. E dentro dos carboidratos complexos, a gente também tem os que são fontes de fibra. Só que os complexos, eles são maiores, então o nosso corpo ele demora um pouquinho para ele metabolizar, porque ele depende de algumas enzimas. Agora, os simples, eles, como o nome já diz, eles são simples, como os açúcares, por exemplo. Então, aí, nesse caso, o simples, a gente consome ele, dependendo da quantidade, ele pode ir para o metabolismo de produção de gorduras, enquanto os complexos, como pão, macarrão, batata, como você mesmo disse, dependendo de qual é a combinação, a gente consegue deixar uma energia sustentada no nosso corpo. Quer fazer uma pergunta para a Larissa? Pode fazer. 99897.000, que é o nosso WhatsApp. Ela está aqui para tirar as dúvidas, até para que a gente tire essa questão do vilanismo, né? Exato. Do carboidrato que ainda persiste. Quando a gente fala do carboidrato, o que ele tem a ver com o nosso açúcar no sangue? Qual que é a relação? Ele tem a relação direta, porque os carboidratos, os alimentos que a gente consome de uma maneira geral, que são fontes de carboidratos, ele tem um composto que se chama amido. O amido, ele é composto de glicose, que aí a glicose é a glicemia que a gente tem no sangue. Isso. Então, dependendo do que você consome e a quantidade que você consome, e se você não tem uma quantidade de fibras para diminuir a absorção desses carboidratos, pode subir de uma vez esse açúcar no sangue, que a gente associa que é a glicose mesmo. Então, quando a gente tem essa glicemia, que é uma quantidade de açúcar que a gente precisa ter no sangue, tanto que quando a gente faz os exames, a gente precisa de pelo menos 99 miligramas por decilitro, que já é esperado que a gente tenha. Se a gente consome fontes que não são tão apropriadas ou doses muito altas, oscila muito esse açúcar no sangue e a longo prazo pode desenvolver doenças crônicas como diabetes, por exemplo. Olha só. Larissa, o carboidrato, ele está só ali no amido, no pão, na batata, no macarrão, ou ele está também, por exemplo, nas verduras, frutas? Sim, eles estão. A maioria das frutas e verduras, elas têm os carboidratos e a gente tem principalmente a frutose nas frutas e outros carboidratos também em outras fontes. Só que as frutas, elas têm fibra. Então, a quantidade que a gente tem de frutose, que geralmente eles falam que o vilão é a frutose, que a gente tem que evitar de consumir frutas porque tem frutose, na verdade isso é um mito, porque as frutas, por terem fibras, a quantidade de frutose que a gente consome é muito baixa, devido ao próprio alimento, e a fibra dá uma segurada na absorção dessa frutose. Então, assim, as frutas, elas não são a vilão. O que é o vilão mesmo é o consumo dessa frutose em outros alimentos, como, por exemplo, os refrigerantes. Os refrigerantes. Que são doces, que são cheios da frutose e não tem a fibra para dar uma diminuída nessa absorção, por exemplo. A Larissa está explicando de forma muito clara. Eu quero pedir aos meus amigos lá do Switcher, acho que a gente tem uma cartelinha com uma explicação ainda melhor sobre essa questão dos carboidratos. Então, os simples, né, que você até trouxe pra gente, eles são digeridos e absorvidos rapidamente. Então, eu comi um pão com manteiga. Aí ele vai ser absorvido bem mais rápido, apesar de que o pão, ele é um polissacarídeo, ele tem um açúcar e tem algumas enzimas que demoram um pouco na absorção, só que ele é absorvido muito mais rápido, porque ele não tem fibra. E aí acaba que o estômago, ele não tem aquela dificuldade de tirar o açúcar, separar o que é fibra e a gente absorver. Os doces, por exemplo, eles são absorvidos muito rapidamente. Então, chega muito rápido no sangue e aumenta aquele pico que a gente consome e comenta muito que é o pico glicêmico, né? E aí também tem um pico de insulina, porque ele é absorvido muito mais rápido. Aí, no caso, se eu priorizo isso aqui, só esse carboidrato, eu posso ter dificuldade, por exemplo, para emagrecer? Sim, bastante.
Porque sempre você vai ter uma alta carga de açúcar e o nosso corpo ele tem uma quantidade que ele necessita no dia e naquele momento. Todo o excesso que eu não estou utilizando ou que ele não vai repor os estoques, ele vai direto para o metabolismo de produção de gordura, porque o nosso corpo não desperdiça nada, ele sempre acumula. Então, para perda de peso, causa muito prejuízo. Se você não associar com outros alimentos que diminuem essa absorção desses tipos de açúcares. Por exemplo, pão. Todo mundo ama o pãozinho francês. Pãozinho. O que eu posso combinar? Ali no café da manhã, ou no meu lanche da tarde, o que eu posso combinar, Larissa? Sempre bom combinar uma fonte de proteína, porque a gente tem que ter uma proteína na dieta, que também diminui ali aquela digestão e também diminui ali o esvaziamento gástrico, porque a proteína dá uma atrapalhada. E assim, de uma forma positiva, porque ela demora a ser um pouquinho digerida, e consumir uma fruta com uma fonte de fibra, por exemplo, uma laranja com bagaço, um kiwi ali, junto uma frutinha, que aí tem a fibra e diminui a absorção desse pão e não vai ser absorvido tão rápido. Ai, adoro essas explicações que a gente vê na mesa, né? Pra gente poder mudar tantos hábitos. Antes da gente encerrar essa primeira parte com a Larissa, o Reginaldo, comer um abacate com leite em pó e granola é saudável, muito calórico, tem carboidrato aqui? O abacate, ele é uma fruta que tem mais uma gordura muito boa, inclusive. E assim, ela é um pouco calórica sim, porque ela é uma fonte muito importante de gorduras boas, né? De ácidos graxos que são muito importantes. Tem uma quantidade, pela combinação que ele falou, tem uma quantidade pequena de carboidratos, mas eu tomaria um pouquinho de cuidado na quantidade de abacate pelas calorias, que seria interessante dar uma dosada. Seria aquele pequenininho, aquele abacate pequenininho, que é um avocado? O avocado, isso, assim, uma quantidade, deveria ter mais ou menos o cálculo de quanto que seria a necessidade. Para ele, né? Isso. Só que, por exemplo, em 100 gramas de abacate, a gente tem ali cerca de uns 250, 300 quilocalorias. Então seria interessante dar uma dosada. E se ele combinar com outros alimentos, talvez fracionando ao longo do dia, não ficaria tão calórico, não. Dica da Larissa Limírio, que é nutricionista, ela segue com a gente aqui no Você. Daqui a pouquinho eu trago as suas dúvidas e a gente vai falar de outros tipos de carboidratos. Já volto com você, querida. Como aos 14 minutinhos, eu estou hoje com a nutricionista Larissa Limírio. A gente está falando sobre os carboidratos e como é importante que a gente conheça, até para não vilanizar o carboidrato, né? Obrigada a você que está participando. Para reforçar, o meu WhatsApp é o 99897.000. Daqui a pouquinho tá aí na tela para você. A gente mostrou os carboidratos simples. Antes de vir com as perguntas, eu quero trazer um outro tipo de carboidrato para a Larissa nos ajudar, que são os complexos. O que significa, Larissa? Os carboidratos complexos, eles são os carboidratos que eles têm uma cadeia maior, ou seja, eles têm mais glicose, eles têm também fibra, só que eles estão juntinhos, então em tamanhos maiores. Isso quer dizer que o nosso corpo precisa de dezenas de enzimas, uma sequência de outros metabolismos para conseguir ir quebrando essa glicose até chegar no nosso sangue. Então, por ele ser complexo, ele chega mais devagar no sangue e não dá aquele pico de glicemia que que a gente já sabe. E a gente tem ali o arroz integral, grãos, aveia, batata doce, que é uma delícia, legumes. Sim, né? O arroz integral e a batata doce, os grãos e a aveia, por exemplo, eles são muito ricos em fibra. Então, o nosso estômago, ele precisa colocar muitas enzimas para tentar separar o carboidrato mesmo em si e as fibras. E isso demora um tempo para acontecer no nosso estômago e intestino. E aí, depois que ele vai para o nosso sangue para fazer as funções energéticas. Os legumes e as frutas também têm isso, e em sua maioria eles têm uma quantidade menor de carboidratos, então acaba que a gente não absorve quase nada dos legumes e das frutas. Deixa eu trazer aqui as perguntas antes da gente passar para o próximo tipo. A Solange Santos tem diabetes. Ela diz que ama muito o pão francês ali de manhã, né? O que ela pode fazer para acompanhar e não subir tanto a glicose? Ela não precisa ficar com medo de comer o pãozinho francês, porque ele é muito bom e faz parte da nossa rotina mesmo. Sim. É bom comer, o importante é ela associar com uma fonte importante de proteínas, como eu comentei, ou um ovinho, ou um queijo, ou um frango desfiado, e consumir uma fruta junto. Então, se ela consumir, por exemplo, como o exemplo que eu dei da laranja com bagaço, ela vai ter a proteína ali para aumentar a quantidade que ela precisa e diminuir a digestão desse pão, e a fibra segura o restante desse pico de glicose. Então, ela vai conseguir consumir o pãozinho, não vai precisar cortar, vai ter outros nutrientes e o intestino dela vai diminuir a absorção desse pão. A matemática é essa, carboidrato, proteína e fibra. Isso, se eu fosse fazer a inversão, proteína primeiro, carboidrato e a fibra.
Matemática perfeita. Sim. A gente falou de açúcar, não falou? Sim. Aí a gente tem algumas pessoas aqui com dúvidas. Por exemplo, a Luana Fernandes. Algum açúcar especial para usar? Toma muito café com adoçante. Eu vou te ensinar a tomar café sem adoçante, sem açúcar. O que ela pode fazer? Não existe um açúcar especial. Todos os açúcares, a diferença de um para outro é o grau de polimento. Então, aquele açúcar mascavo, ele é menos polido. Então, o que tende a gente a fazer? Como ele deixa menos doce, a gente tende a colocar mais. E o nosso estômago e intestino, ele vai dar um jeito de absorver de qualquer forma. Entendi. Então, se for utilizar, usar o açúcar branco mesmo, que ele adoça de uma forma completa. Só que assim, dependendo de como é o consumo, não seria interessante fazer o uso desse açúcar. E o adoçante, para a gente conseguir consumir doses que vão causar os cânceres que todo mundo fala, a gente teria que consumir altas doses de adoçante. Entendi. Mas a recomendação que eu daria é isso, treinar o paladar, para diminuir a quantidade de açúcar e também treinar o paladar para não consumir tanto adoçante. Vou te indicar um cafezinho para você tomar sem açúcar, viu, Solange? A gente o mineiro é do bolo, é da quitanda, né? E aí tem uma pessoa justamente perguntando, por exemplo, que gosta de fazer doce. Algum açúcar para poder fazer o doce, para a gente não tirá-lo da mesa? Tem o açúcar em si, para fazer os doces, a quantidade para fazer o doce do jeito que a gente quer, teria que utilizar uma quantidade muito grande de açúcar, né? Então, se for pensar em consumir menores quantidades, às vezes substituir por outros tipos de alimentos, como os adoçantes. Tem um adoçante que chama eritritol, que ele é muito parecido com o gosto do açúcar. A gente consome doses menores, ele não tem caloria e também ele não tem ali aquele pico de glicemia que o açúcar faria. Óbvio que não vai ficar a mesma coisa e às vezes tem que mudar um pouquinho a receita, mas seria uma opção para não deixar de comer o docinho. A Romilda quer saber quais são as frutas para quem tem pré-diabetes. Frutas para quem tem pré-diabetes é aquelas que você consome ela com casca e bagaço. Então, se você conseguir consumir aquelas frutas, por exemplo, a laranja, o abacaxi, o kiwi, que você só tira uma casquinha e ele tem uma fibra, você vai consumir uma fruta bem docinha e você vai ter a fibra também para ajudar a diminuir esse açúcar no sangue. Larissa, quando a gente tira o carboidrato todo da nossa alimentação, o que pode acontecer? Ai, um desastre, Um desastre, Flor. Pode acontecer um desastre, porque o nosso cérebro, ele precisa de carboidrato para ele continuar sobrevivendo. Então, a gente precisa de, no mínimo, 120 gramas de carboidrato no dia para o nosso cérebro só existir. Se eu tiro, o meu cérebro ele vai ficar muito confuso. Eu sempre falo muito em consultório, quando a pessoa tira o carboidrato, você já começou a brigar na rua com as pessoas? Porque o cérebro, ele fica desorientado ou fica muito letárgico, né? A gente fica muito cansado. Isso a longo prazo, o nosso corpo ele aprende a utilizar outras substâncias que elas vão se transformando em tóxicas para o nosso corpo. Como, por exemplo, os corpos cetônicos que a gente geralmente produz naquela dieta cetogênica. Isso para o nosso corpo é um desastre, porque ele não é preparado para utilizar essa substância. Então, a longo prazo, o nosso cérebro ele vai ficar muito confuso e pode ser que a gente gere outras doenças também associadas. Que a gente não quer de jeito nenhum. Exatamente. A Lucimar Martins quer saber o que ela pode comer de pré-treino, que vai dar energia e não vai engordar. Pré-treino que dá energia e não engorda, banana. A banana, ela é uma fonte de carboidrato que tem fibra e se você consumir uns 30 minutinhos antes de treinar, você vai conseguir ter aquele açúcar que vai demorar um pouquinho para chegar no sangue e quando chegar você já está pronta para treinar. Ai, que legal. A Sandra tem fibromialgia e refluxo. E aí, no caso, o carboidrato indicado para ela, qual que seria? Você teria alguma sugestão de café da manhã, de lanche? As sugestões seriam aqueles carboidratos que tem um pouquinho de fibra e ela associar com uma fruta também. Então, o pão integral seria uma boa opção. Ela consumir também o pão francês mesmo, mas associado com outras frutas ajuda. Nunca esquecer uma fonte de proteína. E no caso dela, fibromialgia, ela é uma comorbidade que ela é muito inflamatória. Sim. Então, se ela consumir vegetais também junto, então fazer, por exemplo, um patezinho de frango com cenoura, às vezes pôr um pouquinho de couve, colocar no pãozinho integral, ótimo, perfeito. Deixa eu trazer outro tipo de carboidrato, só para você entender dessa família que a gente está falando, são os carboidratos com fibras mais complexos, que a gente encontra em sementes, verduras, frutas com casca. Exato.
Esses carboidratos aqui, o nosso corpo não absorve nada. Porque a gente teria que ter uma enzima específica que chama beta-amilase. E a gente não tem ela. Então, ela passa direto do nosso estômago para o intestino e ela é eliminada totalmente. As frutas, o nosso estômago, o nosso intestino, ele consegue tirar um pouquinho do carboidrato, mas é mínimo. E o restante, a gente elimina tudo na evacuação. Então, as fibras são ótimas para a motilidade do intestino. A Lucilé quer saber o seguinte, ela pode substituir o arroz pela batata ou substituir os dois? É verdade que o feijão engorda muito? Primeira pergunta, ela pode substituir o arroz pela batata? Pode sim. Na verdade, quando a gente faz uma prescrição dietética, a gente dá outros substitutos também. Então, a gente dá a opção de batata inglesa, batata doce, o macarrão. Só que pensando em proporções, a batata inglesa, pelas calorias e pelo carboidrato, dá para comer um pouquinho mais do que o arroz, por exemplo. E o macarrão a gente comeria menos do que o arroz. Então depende da proporção e depende do contexto alimentar ali do indivíduo. Ô Larissa, o arroz, eu estava falando isso na hora do almoço hoje, porque eu comi meu arrozinho, comi o feijãozinho, meu ovo, a salada. É uma combinação tão poética, tão boa para o nosso organismo, a gente não pode, né, deixá-los de lado. Não, na verdade, o arroz com feijão, que é típico da nossa culinária, ele foi premiado diversas vezes no exterior, porque ele é a combinação perfeita que a gente tem. Porque tem alguns aminoácidos que formam proteínas que estão no feijão, e tem alguns que faltam que estão no arroz. Então, quando a gente junta os dois, eles se complementam. Então, quando a gente deixa de comer o arroz, por exemplo, a gente está perdendo o complemento do aminoácido que tem no feijão. Então, assim, é uma combinação que não é muito interessante a gente deixar de consumir. De jeito nenhum. A Tatiane, ela contou aqui pra gente, você tá me dando até uma sugestão de pauta, viu, Tati? A filha dela tá com diabetes tipo 1. Sempre fez exame de rotina, nunca tinha dado nada alterado. Só descobriu quando ela teve muita dor nas pernas, Larissa. Aí deu diabetes, nossa, estava 637. Nossa, muitíssimo alto. Ela tem 11 anos. A indicação de alimentos, ela vai ter que passar por uma profissional para ver isso. Mas como que você pode acalmar o coração dela? Assim, ela já fez todo o procedimento, faz o uso de insulina, né? Então, assim, priorizar os carboidratos complexos, no caso dela, consumir uma quantidade boa de frutas, até para ela ter o composto antioxidante para diminuir essas dores e recuperar um pouquinho o tecido dos vasos, que deve ter tido alguma alteração nesse processo. Mas, assim, ela pode ficar tranquila que consumindo os alimentos que tem as frutas, as fibras, o pãozinho mesmo, o pão integral, a filha dela vai conseguir ajustar. E é bom e é muito importante ela ir atrás de um profissional, porque quem tem diabetes do tipo 1 tem que ter um controle um pouquinho melhor ali da glicose que vai sendo consumida. E tem uma dieta que é específica, que a gente faz uma contagem de carboidratos. Mas assim, nada muito inovador e revolucionário. O profissional sempre vai te ajudar nesse sentido, então ela pode ficar tranquila. Tatiane, dá notícia pra gente depois, viu? A Maria Lúcia falou o seguinte, almoçar e não jantar emagrece? Ela só almoça, tava com 96 quilos e depois que deixou de jantar emagreceu 84. Pode continuar? Tá com 84 quilos. Assim, qualquer restrição calórica faz a gente perder peso. Só que eu dou duas coisas para ela pensar. Primeiro, ela vai conseguir sustentar esse não jantar por muito tempo? Na verdade, 3. A segunda coisa, ela está consumindo a quantidade de energia que ela precisa, porque o nosso corpo precisa de uma quantidade mínima de energia para sobreviver. Se ela continuar consumindo menos do que isso, ela pode perder massa muscular. E às vezes não seria tão interessante. E a terceira coisa que eu dou para ela pensar, será que ela está conseguindo consumir todos os nutrientes que ela precisa no dia? Então são coisas que é importante reavaliar. Então assim, mensagem final, toda restrição calórica funciona. Então, se ela conseguir fazer uma restrição ao longo do dia e distribuir bem as calorias, às vezes ela nem precisa parar de jantar. Pois é. Janta mais cedo, eu janto ali 6h30, falou. Sim. Tá me fazendo uma beleza. Tirei refrigerante, fez um efeito muito grande na minha saúde. Olha só o depoimento aqui. Tem outro depoimento também. O Nilson come arroz no almoço, com verduras, carnes, ovos, está se sentindo super bem. E açúcar, só o das frutas. Ele conseguiu fazer essa mudança. E lá no Canaã, a Sandra quer saber, abacate com mel, para quem treina, pode? Pode, mas o abacate muito próximo do horário do treino pode dar um desconforto. Então, se é bom ela testar, porque ele tem uma quantidade de gordura que demora um pouquinho para ser absorvido. Aí pode ficar pesado, né? Isso, pode ficar pesado e às vezes, dependendo de como foi a intensidade do treino, pode até dar
uma certa diarreia, dependendo de como for. Olha. Eu substituiria por uma banana, por exemplo. Com melzinho. Delícia. Solange, Mônica, como brócolis todos os dias junto com a salada, será que faz mal? Eu adoro brócolis. Na verdade é ótimo, ela tá consumindo demais, boas não é? vitaminas e muita fibra. É verdade que algumas frutas se transformam em açúcar no sangue? Quais são elas? Olha, pergunta boa. Na verdade, não, assim, as frutas têm a frutose, como eu comentei, só que não dá tempo de absorver tanto para ela ter todo esse desgaste, esse transtorno no sangue. Como as fibras seguram um pouco desse açúcar que tem nas frutas, a gente não absorve nem 5% do que tem nelas. Eu adorei a nossa conversa, conhecer mais a família dos carboidratos, saber como é que a gente, né, vai colocando ali na nossa alimentação. Por isso, muito obrigada. Eu que agradeço, foi Viu, ótimo. Larissa? Volte mais vezes, tá? Pode deixar, muito obrigada. Larissa Limiro, nutricionista com a gente, junto com ela, nós aqui, vocês, vamos pensar um pouquinho na vida agora? É hora do Entre um Café e Outro.